Boa tarde, meus queridos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Vamos hoje continuar as atividades de matemática. Hoje a gente termina as atividades de matemática da nossa apostila, tá? Vamos lá na página 32, que ficou faltando o enunciado para a gente começar aqui. Tia Kátia varre o quintal de sua casa sempre no mesmo dia da semana. Em agosto de 2014, ela varreu o quintal nos dias 7, 14, 21 e 28, conforme o calendário abaixo. Então, olha só, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai achar aonde está a sequência dos 7, 14, 21 e 28 e vai circular, tá? No calendário. E depois vai marcar a resposta certa. Esses dias aqui, ó, tia Kátia varreu o quintal Os dias que ela varreu estão na coluna de qual dia da semana? Estão na coluna do domingo, da segunda, da terça, quarta, quinta, sexta ou no sábado? Vocês vão primeiro, depois que circulou, vocês vão ver qual dia da semana corresponde a esses números aqui, tá? E vai marcar a resposta correta. Número 8, escreva as medidas. A gente já sabe como é que a gente mede alguns instrumentos, né? Alguns objetos. Quando a gente vai medir objetos pequenos, a gente usa a régua, tá? Cada pontinho dessa régua aqui equivale a 1 centímetro, tá? E como é que a gente mede? A gente coloca o zero da régua no começo do objeto e presta atenção a qual número o finalzinho dele está apontando, tá? Nesse caso aqui, a gente colocou o zero aqui no bumbum da caneta e vamos ver até o final da caneta para estar levando a gente para qual número? Está nos direcionando para qual número? Está apontando para o 10. Então, significa que a caneta tem 10 centímetros, tá? Aqui a gente tem o peixinho, ó. A gente começou a medir aqui no bumbumzinho do peixe e estamos de olho aonde o finalzinho da figura está nos levando. Ela está nos direcionando para o número 7. Então, o desenho do peixe tem 7 centímetros. E a mesma coisa vocês vão fazer com a flor, tá? Observa, põe o zero no começo e observa onde o finalzinho do desenho está levando a gente. Para qual número ele está nos direcionando, tá? Depois disso, vocês vão fazer a mesma coisa, só que com essas retas. Vai colocar o zero aqui e vai observar onde está parando, qual número para o finalzinho dessa reta, para onde ele está nos direcionando. A mesma coisa aqui e a mesma coisa aqui, tá? Coloca sempre o zero no começo e observa até onde ela está indo, até que o número ela está nos levando, ok? Vamos lá para o número 10 agora. Preste atenção. Cristina comprou 3 garrafas. 3 garrafas não, ela comprou 3 engradados, né? 3 caixas. E cada caixa tem 24 garrafas. O problema é saber da gente quantas garrafas a Cristina comprou. Então aqui, se tem 24 na primeira, 24 na segunda e 24 na terceira, significa que a gente repetiu o número 24. Quantas vezes, tia? Ó, 1, 2, 3. Então, para a gente resolver esse problema, a gente tem que fazer uma continha de multiplicar. O número que repetiu, que é o 24, vezes a quantidade de vezes que a gente repetiu, ó, vezes 3. Tá? E como é que a gente faz essa continha? Vamos lá. Vamos multiplicar a unidade, depois a gente multiplica a dezena. 3 vezes 4 dá 12. Só que eu posso colocar o 12 todo aqui? Não, não. Nesse caso, a gente faz parecido com a conta de mais. Fica o último e sobe o
primeiro lá para a dezena. Fica o 2 na unidade e o 1 sobe lá para a dezena. E a gente continua. 3 vezes 2 dá 6. 6 mais 1, 7. Tá? Essa continha aqui, ó, como o resultado dá mais de 10, a gente vai 1. Igual acontece na conta de mais. Fica o último, sobe o primeiro, tá? Aí deu 72. Isso significa que Cristina comprou 72 garrafas de refrigerante, ok? Observe esta outra situação. Marcos tem 378 bolinhas de gude e seu primo tem 2 vezes mais. Quantas bolinhas de gude tem o primo de Marcos? Então o primo dele tem o dobro, tem 2 vezes essa quantidade. Então, para a gente saber a quantidade do primo, a gente vai pegar a quantidade do Marcos vezes 2. Vou aumentar aqui para a gente acompanhar junto, ó. Vamos lá. Quando a gente tem essa continha, a gente vai calcular a unidade, depois a dezena, depois a centena. 2 vezes 8 dá 16. Só que eu não posso deixar o 16 aqui. Fica o 6 e vai 1 lá para a dezena. 2 vezes 7 dá 14. 14 mais 1, 15. Só que eu também não posso botar o 15 aqui. Fica o 5 e vai 1. Fica o último, sobe o primeiro. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 1 que subiu, 7. Ok? Entendido, gente? Caso não tenha ficado entendido, entre em contato, tá? Vídeo chamada, chamada de voz, áudio, foto. A nossa avaliação tá chegando e a gente não pode levar dúvida para casa de jeito nenhum, ok? E depois disso, vocês vão calcular numa folha separada e vai grampear essa folha junto com a apostila, tá? Eu quero essa folha comigo para eu corrigir, ok? Vocês vão fazer essas 12 continhas aqui no caderno, tá, gente? No caderno, numa folha separada, e vai grampear essa folha separada na apostila, tá? E na página 35, para a gente finalizar as atividades de matemática, a gente vai falar um pouquinho sobre divisão. Quando que a gente sabe que precisa fazer uma divisão? Olha só, a gente divide, a gente faz continha de dividir quando a gente precisa repartir em quantidades iguais algumas coisas com algumas pessoas, tá? Ou quando a gente quer saber quantas vezes uma medida menor cabe dentro de um lugar maior. Vou dar um exemplo aqui, ó. Primeiro, repartir. Um pai de família quer repartir igualmente 84 balas entre as 6 crianças que frequentam a sua casa. Com quantas balas cada criança ficará? Então, quando a gente precisa dar um pouquinho para cada um, sejam balas, sejam outros objetos, a gente faz uma continha de dividir. Aqui ele dividiu 84 balas dividido por 6 crianças, para saber quantas balas ele vai dar para cada um, tá? E quando a gente quer saber quantas vezes uma quantidade menor cabe dentro de um lugar maior, vou dar um exemplo aqui. Em uma fábrica de refrigerante, embalam-se 6 garrafas em uma caixa. Então ficam 6 garrafas dentro de uma caixa, 6 na outra, 6 na outra e por aí vai. Quantas caixas serão necessárias para embalar 195 refrigerantes? Então, se fica 6 em cada caixa e ele tem 195, quantas caixas ele vai precisar para embalar essa quantidade toda?
Aí a gente faz uma continha de dividir para saber quantas caixas precisam para botar 6 em cada uma até dar 195, tá? Então, quando a gente tem essas duas ideias aqui, a gente faz uma conta de dividir, tá bom? Quando a gente tem, por exemplo, também um produto que custa, vamos supor, R$250, que vai ser pago em 5 prestações. Eu quero saber o valor de cada prestação. A gente também faz uma conta de dividir, tá? Agora, faça o que se pede seguindo o exemplo abaixo. A gente tem aqui, ó, 4 dividido por 2. A gente divide em 2 grupinhos, 4 bolinhas em 2 grupinhos, tá? E responde quantas bolinhas ficaram em cada grupo. A gente tem aqui, ó, 6 dividido por 3. A gente vai fazer 3 grupinhos, tá? Primeiro, segundo, terceiro. E quantas bolinhas ficaram em cada grupinho? Aqui a gente tem o 8 dividido por 2. Nós vamos fazer 2 grupinhos, 2 conjuntos. E quantas bolinhas ficaram no primeiro conjunto? Quantas bolinhas no segundo? Vai colocar aqui. E aqui, ó, 12 dividido por 3. A gente vai fazer 3 conjuntos, 3 grupinhos. E vai colocar quantas bolinhas ficaram no primeiro conjunto, quantas no segundo, quantas no terceiro, tá? Vamos dividir em 3 conjuntos. E aqui a mesma coisa, a diferença é que vocês têm que desenhar as bolinhas primeiro e depois fazer grupinho de 3. Aqui desenha 10, faz grupinhos de 2. Desenha 10, faz grupinhos de 5. E aqui desenha 8 e façam grupinhos de 4, ok? E pra gente finalizar a nossa apostila, a gente tem um passatempo aqui da Mônica. A Mônica está preocupada porque ela não sabe o que ela está vendo em cima da árvore. Tá tudo embolado, as folhas estão embolando tudo, o bichinho está bem escondido e a gente precisa descobrir junto com ela que bichinho é esse. Como assim? A gente vai numerar, ligar os pontinhos, tá? Do 1 até o 59, tá? Vai contando de 1 em 1. Liga o primeiro no segundo, o segundo no terceiro, o 3 no 4 e assim até chegar ao 59, tá? Descobriu? Pode pintar a figura, ok? A gente vai parando por aqui, tá? Amanhã a gente vai começar a apostila de Ciências Humanas e da Natureza, ok? Repetindo, tá? Não deixem para a última hora, tá bom? Tá chegando o dia de devolver a apostila e eu preciso que todos me entreguem na data certa. E tá chegando o dia das nossas avaliações também, tá? Então, não deixem nada para a última hora e não deixem as dúvidas se acumular, tá? Precisou, conta sempre com a minha colaboração. Beijo, beijo. Até amanhã.